Olá você, eu sou o professor Roberto Gil Show aqui no meu canal, tudo bem? Aproveita, já vai curtindo aqui este vídeo que a gente vai falar sobre molds. O que são molds? É uma forma de você fazer uma avaliação qualitativa das empresas, não só para os seus investimentos, mas até para você que está trabalhando na sua empresa começar a olhar a sua organização de um olhar diferente. Então, toca a vinheta! Vamos falar hoje sobre molds. É uma forma de você analisar qualitativamente a empresa, suas estratégias e operações. E o capítulo de hoje vai ser justamente sobre estratégias e vantagens competitivas, tá? O que são estratégias, como é que a gente faz a vantagem competitiva de uma empresa. Primeiro, o que é o mercado? Né? O mercado é onde as empresas disputam os clientes, né? Oferecendo produtos e serviços. O mercado ele pode ser fatiado, segmentado, como se fosse assim uma cebola, né? Você vai tirando as cascas e procurando ver uma coisa ainda menor, mais focada. Então você tem, por exemplo, o mercado, que seria veículos automotores. O segmento desse mercado, que seria veículos de passeio. O nicho, que seriam carros econômicos, e o nicho de mercado, que seria o carro econômico elétrico, voltado já para pessoas preocupadas com o meio ambiente. Então, olha aí, o que seria o mercado, né? Mercado seria moda, mas moda é uma coisa muito ampla, segmentar. Então, roupas femininas. Legal, mas roupas femininas pode ser bastante variado, né? Então a gente vai pensar em segmentar para público feminino evangélico. E desse evangélico você também pode se especializar, fazer uma loja plus size, focada para aquelas pessoas com excesso de gostosura, não é verdade? Como é que se dá a competição no mercado? A competição no mercado acontece quando você tem mais de um fornecedor para o mesmo produto e vão disputar o mesmo cliente. Afinal, os clientes têm uma limitação de consumo, seja por renda, seja por volume, seja por interesse. E as empresas elas têm uma produção, né? E elas visam atender à demanda do mercado. Então, as empresas vivem buscando um equilíbrio entre preços e volumes, metas de venda e de crescimento da empresa, ou quanto os produtos e serviços são úteis para aquele consumidor, ou a capacidade desse consumidor de pagar pelas compras. Mas fica tranquilo, esse equilíbrio quase nunca é atingido. E por isso as empresas buscam vantagens competitivas para buscar a liderança daquele mercado. É a fatia que a empresa tem do mercado como um todo, né? Aquela fatia que a empresa tem, dá-se o nome de market share. Dentro dos tipos de competição, nós temos a competição monopolista, no mercado monopolista. O que é o mercado monopolista? É aquela empresa sozinha no mercado, que supre todas as necessidades do mercado. É uma liderança sem competição. Os produtos são homogêneos e não necessariamente de alta qualidade. Exemplo, até bem pouco tempo a Petrobras era líder única no mercado de distribuição e até extração de petróleo, né? Ou então, atualmente, o mercado de resseguros, que ainda está restrito ao mercado do IRB, né? Instituto de Resseguros do Brasil, ou a Bolsa de Valores, que só tem a B3. O mercado oligopolista, ou oligopólio, ele tem o atributo de ser formado por um pequeno número de empresas, tem produtos quase sempre homogêneos, mas tem um alto custo de entrada nesse mercado e de saída. Então, ele não é tão fácil de uma nova empresa penetrar nesse mercado. A vantagem competitiva que eles têm é justamente pelo tamanho, por terem sido as primeiras empresas a chegarem e muitas vezes por dominarem um aspecto característico daquele produto, como por exemplo, tecnologia ou patente para a produção. Um exemplo seriam as companhias aéreas. Gol, Latam, Azul praticamente, né, detém aí mais de 90% do mercado de passagens aéreas. Ou até os bancos, né, porque 5 bancos respondem por 80% a 90% do movimento financeiro de todo o país. E você também tem a competição perfeita, que é você ter aí um grande número de empresas, produtos homogêneos, eventualmente heterogêneos,
mas baixo custo de entrada e baixo custo de saída, né? O desempenho esperado é um elevado nível de competitividade. Eventualmente, você busca por segmentações. Seria assim, por exemplo, lojas de roupas em geral, né? Lojas de calçados, em que você tem uma competição perfeita e cada um, eventualmente, é procurando um nicho. Olha, eu quero sapatos mais populares. Não, eu prefiro explorar um mercado com sapatos mais nobres, né? Para as classes A e B. E onde é que nasce a vantagem competitiva? E o que é a vantagem competitiva? De onde ela surge, essa vantagem competitiva? Bom, o desenvolvimento das telecomunicações, da internet de banda larga, a globalização, o mundo passou a ser o quintal das grandes empresas, né? Então é fácil perceber que hoje você tem comércios locais, como mercearias, açougues, supermercados, papelarias, que disputam aqueles clientes da redondeza, e você tem as grandes magazines, as grandes redes de lojas por todo o Brasil. Então seria o caso, por exemplo, de loja americana, de Magazine Luiza, né, que se tornam presentes em quase em cidades com mais de 50 mil habitantes, ou presentes pela internet, em aplicativo, que você consegue alcançar o país inteiro. Quando você vê enormes players globais, como por exemplo Amazon, né, com alta tecnologia e escala global, eles conseguem uma vantagem competitiva justamente por um ganho de escala, que a gente vai ver como é que funciona isso mais tarde. Essas empresas grandes, tanto no Brasil quanto globalmente, né, elas criam naturalmente barreiras de entrada porque seu nível de escala é tão grande que é difícil de um concorrente transpor essas barreiras para fazer frente às grandes empresas. Então, o que é vantagem competitiva? Vantagem competitiva, então, é um atributo ou um conjunto de características que uma empresa conquista com a posição à frente da concorrência e do mercado. É o motivo que leva, então, o cliente a escolher aquela empresa para fazer suas compras. Então, como a gente pode criar vantagem competitiva? Gente, isso envolve todo um estudo em administração, né? Mas vou dar aqui 3 exemplos bem simples. A vantagem competitiva pode ser criada, por exemplo, com estratégia de liderança em custo. Aquela empresa focada em prestar serviços ou produtos de baixo custo, voltado para quê? Para aquele público de baixa renda, classes B-, C, talvez D, que tem pouco poder de compra, mas em compensação ele consegue grande giro nas suas vendas. Exemplo, a cadeia de restaurantes Habib's, que fornece esfirras, quibes a preços bem populares. Ou talvez até a loja americana, cuja presença em todo o país permite ela oferecer os produtos mais baratos do que a concorrência. Já uma estratégia de diferenciação é aquela empresa que busca qualidade, quer ser conhecida pelo seu nome. Por exemplo, a Apple. A Apple conquista uma horda de clientes que ficam esperando o próximo release dos seus produtos para comprar. Não, se eu quero um novo celular, tem que ser iPhone versão 1498. Eu vou pagar uma tela de 18 mil reais, mas eu também me sinto um cliente diferenciado. A estratégia de segmentação ou enfoque é quando a empresa se especializa em atender um público bem específico, proporcionando uma experiência de consumo diferente. O sucesso vem com a atuação constante de prestar aqueles serviços e entregar produtos até flexíveis para essa experiência do cliente. Como algumas empresas que fazem um programa de fidelização, e você vê smiles, dots e pontuação para você voltar para aquela empresa. E o que são barreiras de entrada que você falou? Show. Quando as empresas conseguem criar diferenciais e tornam difícil a entrada de um novo fornecedor, de um novo player para esse mercado. Essas barreiras podem ser umas barreiras elevadas, médias, baixas ou quase inexistentes. Quanto maiores forem essas barreiras de entrada, mais protegidas estão aqueles players daquele mercado, daquele segmento, para manter o seu market share. Várias podem ser essas barreiras de entrada, tais como nível de tecnologia envolvida para você desenvolver um produto ou uma solução, alto investimento, que você tem que montar muitas vezes uma fábrica, investir em pesquisa e desenvolvimento de um novo produto, restrição contra patentes, que impede que uma nova empresa
entre para vender aquele produto, a não ser que ela também desenvolva sua própria patente. E restrição quanto à atuação em concessões públicas. Se, por exemplo, eu tenho a concessão de explorar uma rodovia, dificilmente outra empresa vai poder entrar naquele mercado, pois eu tenho uma segurança de 10, 15, 20 anos, 30 anos, conforme o contrato da concessão. Uma das grandes barreiras de entrada que são construídas é justamente o ganho de escala das grandes empresas, tá? Então vamos ver um exemplo quantitativo para você entender o efeito disso. Vamos supor uma empresa que fabrica módulas ao custo de R$ 6 cada e vende esse produto por R$ 10, mantendo gastos fixos anuais de R$ 20 milhões e vende cerca de 10 milhões de itens no ano. Podemos ver pela demonstração de resultado em milhões de reais que a empresa tem o preço de 10, vende 10 milhões, atingindo a receita total de 100 milhões de reais. Seu custo é de R$ 6 por unidade, vendendo 10 milhões, chega ao custo variável de 60 milhões de reais, portanto 60% da receita de vendas. Sua margem de contribuição vai ser a diferença, 40 milhões que ele lucra por vender todos esses 10 milhões de produtos a R$ 10 com custo de 6. Seus gastos fixos, montam 20 milhões de reais no ano, fazendo com que seu lucro operacional seja de 20 milhões de reais. Vamos dizer que no ano seguinte, a empresa estabeleça uma meta de aumentar suas vendas em 10%. O que vai acontecer com essa empresa? A empresa vai vender 11 milhões de módulas no ano, tendo um crescimento das vendas de 10%. Interessante perceber que, mantendo o preço de R$ 10 e o custo de 6, ela atingirá uma margem de contribuição também 10% maior, de 44 milhões de reais. Mas e se seu custo fixo não alterar? Se seu custo fixo não alterar, a empresa manterá gastos fixos de 20 milhões de reais, fechando com um lucro operacional de 24 milhões. Que apesar da estratégia se limitar a manter os gastos fixos em 20 milhões de reais e aumentar as vendas em 10%, essa empresa, por causa do ganho de escala, conseguiu aumentar seus lucros operacionais por 20%, o dobro. Então, onde é que está o ganho de escala? O ganho de escala está justamente em manter os gastos fixos sem alterar, e aí você dilui esse gasto fixo por um maior volume de produção. Ao produzir mais, mantendo os gastos fixos, ele tem uma alavancagem operacional, ou seja, seu lucro operacional acaba variando mais do que a variação da receita de vendas. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então, deixa aqui a sua curtida, aproveita para se inscrever no canal e assim que um novo vídeo sobre molds estiver no ar, você vai receber uma campainhazinha lá avisando: olha, tem vídeo novo do professor Roberto Gil. Então aguarde! Daqui a pouco você vai ver outro vídeo sobre a estratégia de molds, como avaliar qualitativamente uma empresa. Até lá!